Olá, amigo, seja bem-vindo ao nosso Pode Crer, o podcast feito para que a gente navegue junto na Bíblia e conheça muito mais desse livro extraordinário. É muito bom receber você agora que se conecta com o ouvido ou se você está assistindo pelo YouTube, com os olhos. Eu estou aqui com amigos, pastor Eualif Bruno. Seja bem-vindo, brother. Muito obrigado, saudações. Você está fazendo o quê? Eu estou sendo pastor aqui no campus, responsável pela realidade dos universitários e dos internos aqui. Qual campus? Campus São Paulo, Pastoral Unasp São Paulo, SP/Capão Redondo. Falando em Capão, aos 45 do segundo arrependido, Temos pastor Dimas. Fala, povo, tudo em paz com vocês? Ele vem todo tímido, né? A gente espera aquele momento aí. Ele vem nessa formalidade. Vou começar de novo. E aí, Dimas? Fala, galera. E aí, como que vocês estão? Você tá Melhorou falando aí de pouco. Racionais, cara. Tô lembrando, quando eu dava aula no ensino médio, era todo santo dia. Eu entrava na sala de aula, vinha a musiquinha, cara. Eles achavam que eu me incomodava. Eu falava, galera, Isso aí é... fica tranquilo. Trabalho aqui no NASP junto com vocês dois, né? Também sou o pastor ali que cuida das crianças, professores e funcionários. E tamo junto. E é isso aí. Pode Crer é o podcast feito a partir do NASP Campo São Paulo para você que está se interessando aí em aprender mais da Bíblia, conversar com a gente. Lembre-se que essa plataforma aqui a gente se dispõe, aliás, nós estamos expondo esse conteúdo em todas as plataformas possíveis para que você acesse aí onde você quiser da sua melhor forma. Se você está vendo pelo YouTube ou não está vendo, corre lá e faça a sua inscrição no canal do YouTube do NASP, o NASP C1, porque tem isso e muitas outras coisas lá. Coisas que virão, coisas que estão acontecendo. Faça sua inscrição também, porque isso é muito importante. A gente já tem um episódio lá anterior a esse, que a gente começou a falar sobre a revelação, sobre a palavra de Deus, e esse episódio está lá e se complementa junto com todos os outros ao material de estudos bíblicos. Se você não está acostumado também com esse tipo de expressão, há muita coisa para estudar a Bíblia fora isso aqui. Então, se você faz parte do mundo, NASP, aluno, funcionário, professor, servidor, coordenador, pai, mãe de aluno, seja lá o que for, há muita coisa disponível para você para estudar e levar outros a saber também. E esse material aqui faz parte de um material de apoio. Se você não é do mundo NASP, há muitas coisas também. É só se deixar seu comentário que a gente conversa com você. Hoje a gente vai falar sobre uma palavra que já foi gasta, se renova, mas está aí. Amigos, vamos falar sobre profetas e profecias. E eu começo lendo um texto, já trazendo aqui uma conversa com os meus amigos, que está no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, olha o que diz o texto. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pastor Eualif, essa conversa começa com umas aparentes contradições, né? Porque diz que Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar segredo, porque se ele vai revelar, nunca é segredo, né? Então ele vai revelar um segredo, ou seja, Deus não tem segredo ou ele tem. Mas ele fala que ele não vai revelar seu segredo no ar. Sim. Ele não vai escrever no céu o seu segredo, ele fala que vai falar o seu segredo para alguém. Tem um intermediário aí, né? Os seus servos, os profetas, quem são essas pessoas aí? É justamente quando a gente para pensar que ser humano perde uma comunicação face a face com Deus. E é a partir desse pressuposto, quando a gente olha para a realidade bíblica, em que o ser humano perde uma comunicação direta com Deus, lá com Adão e Eva, quando a gente vê a realidade do pecado adentrando em tudo, a gente começa a perceber que nessa quebra de comunicação face a face exige algo. E Deus envia profetas. Só que o que significa profetas? Existem várias palavras que vão trabalhar ao longo do tempo essa realidade de profecia ou de profeta. E uma das principais é Navi. Essa palavra é uma palavra, ou nabi, para alguns. Essa palavra do hebraico, essa palavra, na profecia, ela significa justamente profeta ou profetizar. A ideia de uma ação, a ideia de alguém que ele entende essa realidade, ele é um representante. Então, o contexto do momento do texto vai estar dizendo a representatividade dessa palavra. E a primeira vez que ela aparece lá em Gênesis 20, verso 7, falando sobre Abraão, e diz assim, ó, Deus fala assim, agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra.
Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então é justamente essa ideia de ser um porta-voz, um representante. Ele não somente passa uma mensagem, ele vai receber essa comunicação de Deus, mas ele vai transmitir essa mensagem, esse propósito para o povo. Essa mesma mensagem que ele recebe. Cara, tem uma palavra aqui, né? Na tradução que você leu, provavelmente é a nova versão, Nova versão internacional. Isso, aqui na minha Bíblia diz assim, intercederá. E na sua Bíblia está traduzido como a ação profética ali, ele falará por ti. É isso aí. Orará em seu favor. Orará em seu favor. Então eu vejo a função profética como, nesse texto, alguém entre um ponto e outro. Né? É um dois, mas tem um mais um aí, e o Sim. profeta é o mais, né? Entre o um mais um. E isso é muito interessante. Agora, eu queria que você comentasse, pastor Dimas, de uma coisa que me veio à mente, né? Qual é a necessidade de um intercessor? O que isso revela sobre Deus, né? A gente ter alguém entre alguém. Interessante que dentro do contexto bíblico a gente vê que Deus ele sempre utilizou profetas, né? Ele sempre teve alguém ali para interceder entre a vontade dele. Até o Aleph jogou essa ideia logo no começo aí, que o povo às vezes se corrompe e tudo mais, né? E a pergunta que o Aleixo fez aí pra gente, então, qual é a função? Não, porque tem uma coisa, né? Por que Deus não falou direto? Sim. Ele falou com Abraão, mas não falou com o cara, né? Então, se a gente traz essa ideia de que o povo se corrompe, que o povo não está buscando sempre a Deus, e é necessário alguém para falar ali diretamente, tem que ser alguém que esteja vinculado a Deus, esteja pronto a ouvir a palavra de Deus. Será que todos estamos com o ouvido, com o coração aberto realmente para ouvir a Deus? Será realmente, se Deus falasse hoje, todos aqui estariam aptos a ouvir? Será que realmente saberiam distinguir, né, a palavra de Deus? Até vou jogar uma pergunta de volta. Eu acho que vocês vão jogar lá pro final. Já tá ele já começando a ocupar muito espaço. Já viu, já vou me chutar. Vai lá. Não, mas assim, eu fico pensando, cara, se a gente olha a nossa sociedade hoje, a gente vê que toda vez que o povo, dentro do contexto bíblico, estava corrompido, Deus fazia o quê? Ele mandava um profeta ir lá dar uma mensagem de advertência, interceder e tudo mais, né? Orar por aquela pessoa e essas coisas do gênero. Se a gente olha a nossa sociedade, e olha, sei lá, 10 anos atrás, tudo, eu sei que o Aleixo tem até um pensamento um pouco diferente relacionado a isso, mas a Olha gente... aí, eu nem depois sabia de um bate-papo aí que a gente teve. Caramba, gente, isso aí é spoiler, tá? É spoiler, mas vai ficar pros próximos. Isso aí. Né? Mas, por exemplo, a nossa sociedade cada vez está piorando, está caminhando aí de uma forma um pouco deturpada, sei lá. A gente acha que está crescendo e tudo mais. Será que seria necessário um profeta? Eu sei que você vai entrar nesse tema, mas lá no finalzão, né? Então a gente Ou não, né? Não. Mas será que a gente precisaria de um profeta hoje? Ou precisa desse intercessor ou não? Eu posso diretamente ali em Deus? Não, eu acho que a gente já pode começar nessa conversa. Vamos. Porque assim, vou dar jogar um tempero na pergunta. A gente precisa mais do profeta ou precisamos da palavra profética? Porque o que é o mais importante? É o profeta ou o que ele está dizendo? Esse é um ponto extremamente louco, pelo fato de que, quando a gente olha para a ideia de profecia, a gente começa a perceber que profecia e profeta, o que realmente importa não é o próprio instrumento que está sendo utilizado, mas é quem está revelando essa mensagem. Porque Embora o instrumento e a mensagem Sejam- não consigam se separar. Com certeza, porque a ideia é, profeta, ele é alguém que vive a realidade da mensagem que ele está recebendo do divino, do revelador. Então, se a gente pega essa ideia de Deus como esse revelador que se revela, ele está se revelando através do profeta para uma mensagem específica. Então, o foco não está no profeta, mas em quem passou a mensagem para ele se revelar. Então, o foco nunca está na pessoa, mas o foco está na mensagem, em quem está revelando ela, que sempre vai ser o Deus. Mensagem mensageiro, né? Mensagem mensageira. Ele é boca. Esse é um ponto louco. Profeta, ele também é colocado como boca de Deus. E aí eu acho, e temos algumas coisas para discutir sobre isso, que é essa bola que o pastor Dimas levantou muito bem. Se eu disser, não, Deus não está falando mais, hoje eu preciso de um profeta,
e eu colocar na questão é que o profeta, ou a palavra profética, ou a mensagem, ela é mais importante, ou ela é o centro da existência do mensageiro, Sim. então a gente tem hoje, porque a gente tem uma coisa chamada Bíblia. Uhum. E a Bíblia não está, embora obviamente a gente entenda que em alguns lugares do mundo ela não é tão acessível quanto outros, mas Sim. ela existe no mundo, então há a palavra profética, né? Uhum. E é uma palavra que ela está sendo falada. E essa é uma das ideias também, justamente pelo fato de que, quando a gente olha para a ideia de que existe palavra profética, que ela está disponível para o entendimento do ser humano, então o ser humano ele se torna responsável por não escutar essa palavra profética também. Porque a palavra profética está à disposição. Agora, a responsabilidade do ser humano de escutar essa voz que está sendo dita através dos profetas, quando a gente fala sobre a relação que a gente falou no podcast passado sobre revelação de Deus, e essa revelação específica em que ele se utiliza de profetas para escrever o texto bíblico, né? Mas aí eu vou colocar no mesmo pacote, por exemplo, uma mãe de Iná junto com Nostradamus, junto com Abraão, junto com João Batista, junto com um monte de outras coisas. Tudo profeta? Tudo profeta. E aí vira uma bagunça. Ou qualquer pessoa, ou profeta é aquele cara que fala do futuro, porque essa é a impressão popular, né? Uhum. Vou fazer uma profecia aqui. E aí eu vou fazer uma profecia aqui e falei de um momento futuro. Lembrando que 1 segundo para frente já é futuro. Sim. O texto citado, que você citou, pastor Euário, fala de Abraão. E Abraão é uma pessoa que a Bíblia fala dele, mas ele não escreveu nada. Sim. Não existe a epístola de Abraão, não existe o livro de Abraão. Uma outra pessoa chamada Moisés fala de Abraão. Sim. Profeta também. Profeta também. Então é um profeta falando do outro. João Batista não escreveu nada. Alguém escreveu sobre João Batista, mas João Batista é um profeta e quem está escrevendo sobre João Batista é outro. Jesus não escreveu nada. Uhum. E a Bíblia inteira só fala dele. Então há uma diferença entre um profeta que escreveu e o profeta que não escreveu. Sim. E a gente tem mais um problema, né? Como que eu posso entender a legitimidade, na partir da pergunta que eu comecei a fazer, né? O quem é verdadeiro, quem é falso, dá para diferenciar a mãe de Iná de João Batista? Dá. E as funções ali, né? Sim. Então vamos começar a delimitar então as coisas, né? Show. Só um outro detalhe com relação a essa ideia de profeta também, é uma das palavras que também é utilizada para profeta e que já mostra um pouquinho de que não é qualquer pessoa. A realidade de que ele era chamado de Ish Elohim, a ideia de ser amigo de Deus ou íntimo, enviado em uma missão especial, mas essa ideia de intimidade com Deus. E aí a gente começa a perceber que existe uma relação íntima entre o profeta e aquele que está enviando. E essa relação é muito clara. É uma relação do profeta com o divino. E existe uma amizade. Ele é um homem, um amigo de Deus nesse processo. E aí, fala. Não, continue. Ele tá emocionado. Não, cara, é muito legal o que ele falou aqui. O que eu tô pensando aqui, fazendo uma relação até com o que você disse. Quando a gente pensa em profeta, profecia, vem automaticamente na cabeça previsões sobre o futuro. E o que o Aleph colocou pra gente é alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Uhum. E quando a gente pensa nessa ideia de profeta que vai ter um relacionamento íntimo com Deus, ele não vai falar de si. E se a gente pega todos esses aí, mãe de Iná e tudo mais, eles não estão falando de Deus. Eles fazem algumas coisas para ganhar dinheiro. Eu até lembro, talvez quem está ouvindo a gente, vocês também, vão lembra do calendário Maia, que até 2012, teve o filme 2012. E eu lembro de uma charge bem interessante. O porquê que ia até o 2012? Aí estavam entrevistando um cara, tipo, no passado dele. É porque acabou o material. Por isso que o nosso calendário não ia mais, na verdade, apenas. E daí todo mundo fez previsões. Sim. Cara, mas eu fiquei pensando aqui, interessante essa ideia do profeta. Então, se ele tem um relacionamento direto com Deus, é um porta-voz de Deus, ele nunca, jamais vai falar dele mesmo, né? Extremamente curioso. E aí a gente tem esse ponto, e essa já é uma das características dessa relação com o divino, mas ao mesmo tempo, aquilo que ele está falando não vai ser contrário a Deus e não vai ser contrário àquilo que Deus já escreveu. E esse é um ponto extremamente crucial. Tem um texto que fala assim, ó, Isaías 8, 20 diz assim:
à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme estas palavras, vocês jamais verão a luz. Então a ideia é justamente de que o profeta ele se harmoniza com a realidade do que a Bíblia está apresentando. E é interessante também pensar que lei e mandamentos é uma expressão idiomática. Sim. Esse lei e mandamentos pode aparecer na Bíblia significando a mesma coisa. Lei e ao testemunho, ou Moisés e os profetas, e todas essas expressões, e escrituras, é tudo a mesma coisa. Quando fala a lei e ao testemunho, a lei que testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Uhum. Testemunhos e profecia é a mesma expressão. Sim. Moisés e os profetas, Jesus falava muitas vezes, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Ou seja, eles têm que falar conforme o que já foi revelado. Essa é a questão. Ele se relaciona, né? E há uma questão interessante sobre isso, é que a escolha profética ela é arbitrária no sentido de que Deus ele é o exclusivo da escolha. Não existe profetas voluntários na Bíblia. Sim. Ele é voluntário no sentido de ele falar assim, eu aceito, eis-me aqui, envia-me. Mas ninguém falou assim, senhor, se o senhor quiser que eu seja profeta, pode, não rola isso aqui. Sabe de uma Tô coisa aqui. que eu lembrei aqui, só te cortando? Você falou aí de ser voluntário ou não. Porque se a gente olha no contexto geral de igreja, de religião, de cristianismo, e você liga a sua TV, você vai ter um monte de cara ali falando que ele é profeta, né? Se colocando como voluntário. Tô lembrando ali de alguém que foi utilizado como porta-voz de Deus e, na verdade, também não queria, né? Foi Jonas ali, né? Deus escolheu ele e ele falou assim, eu não quero, na verdade, fez de tudo. E é muito show isso aqui. Deus, ele escolhe a pessoa, ele fala, não, você vai ser você. Vai ser você, ponto final. Então, assim, Jonas, ai, Senhor, eu não quero, eu não vou fazer. Não, eu te escolhi, vai ser você sim. E esse é um ponto muito, muito interessante pelo fato de que a pessoa que ela uma vez falou como boca de Deus, em nome de Deus, ela nunca vai deixar de ser profeta. Isso é muito pesado. Eu destaco aqui 3 pontos para a gente sintetizar essa primeira fase da nossa conversa. A primeira é a escolha divina, e a escolha divina é a partir de um critério divino. Sim. Então a gente vê mulheres, filhas de Filipe, a gente vê crianças profetizando, a gente vê pobres profetizando, a gente vê pessoas iletradas profetizando. Amós era iletrado, Pedro é iletrado, João é iletrado. Ao mesmo tempo a gente vê Paulo profetizando, alta cultura. A gente tem Moisés profetizando, alta cultura e status. E há também pessoas de todos os tipos. E há uma manifestação profética que diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, até sobre servos e servas. Não há uma distinção de classe e de estudos sociais sobre o não profético. Sim. Deus escolhe profetas a partir da intimidade e a capacidade de revelar. O segundo ponto é que os profetas, eles nem sempre estão num ponto definitivo, o que classifica como profecia em relação ao futuro. Moisés, por exemplo, falou mais do passado do que do futuro. Ele escreve sobre o Gênesis, ele escreve o livro de Gênesis com muitos séculos depois da criação e do dilúvio, por exemplo. Há profetas que vão falar de futuro, boa parte deles falaram. Isaías falou de um futuro, Sim. que é um futuro que é passado para a gente. Daniel falou de um futuro tão longínquo a ele que ele não entendeu. E João fala de um futuro, de uma aplicação do futuro imediata para o presente. Essas coisas vos escrevo para que você tenha esperança. Esperança não se tem no futuro, para o futuro. Você tem esperança relacionada ao futuro, mas sempre para o hoje, uma decisão Agora. que é dada hoje. Mas há também uma coisa aqui. Nós mencionamos, e aqui desse terceiro ponto a gente já desdobra outra parte da nossa conversa aqui. Nós mencionamos por cima de 2 tipos de profeta. Moisés escreveu sobre Abraão. Abraão não escreveu. O profeta que escreve o livro de Reis escreve sobre Elias e sobre Eliseu. Mas Eliseu e Elias não escrevem. O evangelista escreve sobre João Batista não escreve. Então a gente tem uma diferença entre o profeta que Deus usa para escrever e o profeta que Deus usa para outra ação que não seja escrever. E nesse sentido, a gente tem uma data onde o profeta que escreve para de escrever. O último profeta que escreveu na Bíblia foi o apóstolo João, que escreveu o livro de João perto do ano 100, e não há mais profetas que eu posso chamar assim de canônico, ou seja, aquele que coloca-se dentro do livro bíblico, os 66 livros da Bíblia. Mas o profeta que não escreve, ele nunca para de existir. Então existem profetas que não escrevem antes da escrita, e tem profetas que não escrevem depois da escrita. Eu queria que o pastor Juarez desenvolvesse um pouquinho o que ele acabou de falar aí,
sobre a lei e o testemunho. E essa relação que existe entre o profeta que escreve e o profeta que não escreve. Elas sempre vão ser relacionadas a ponto de que elas não vão se desligar. A revelação de Deus é uma revelação que, como a gente às vezes coloca, que Paulo e Pedro eles vão falar sobre essa ideia de que aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus se revela, ele vai brilhando cada vez mais e mais. A revelação ela nunca vai ser contrária àquilo que já foi falado anteriormente por Deus. Então, ela não é contrária a isso, e não ao mesmo tempo que ela é contrária, mas essas predições elas serão verdadeiras, que esse é um ponto extremamente importante. É uma das características muito fundamentais. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que aquele profeta fala, é verdade, é verdadeiro. E aí a gente vê isso lá em Deuteronômio 18, 21 e 22, que vai falar sobre isso. Jeremias também vai falar sobre essa realidade da necessidade das predições serem verdadeiras. Daquilo que ele está predizendo vai ser verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade em todos eles de um reconhecimento de Cristo. Centralidade. A centralidade de Cristo em todas essas profecias serão extremamente importantes. Tá, vamos lá. Então, para eu classificar um profeta como verdadeiro, Cristo tem que estar na centralidade da mensagem dele. Sim. Ele tem que ser fiel ao que já foi revelado. Correto. Tem mais aí, Dimas? Cara, eu tenho um texto aqui, posso usar rapidamente? Se você não for usar texto, não fale nada. Tá, é melhor me calar, né? Vai lá. É um profeta que não Se fala você de não Deus, for fiel ao que é. já foi revelado. Livro de Efésios, capítulo 4. A gente pega ali a partir do versículo 11, ele diz assim: E ele mesmo, a gente está direcionando aqui a Jesus Cristo, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. O que é interessante é que foi Cristo que estabeleceu como profetas. Mas o versículo 12, qual o propósito e o objetivo aí? Com vistas ao aperfeiçoamento dessas pessoas, dos santos, para desempenho do seu serviço do evangelho, do evangelismo, para edificação do corpo de Cristo. Então é o que o Aleph trouxe mesmo. Realmente, o ponto focal central é Jesus Cristo. Então, tudo que for dado, foi profecia ou os outros dons, qual é o ponto principal? É a edificação do corpo de Cristo, é o crescimento realmente ali. Para o serviço cristão, tudo tem um foco específico, alcançar mais pessoas para o reino dele. Sim. E o top aqui, desculpa, pastor Alves, vi que você Não, fez vai um lá. movimento para falar, que ele diz assim, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele termina o texto dizendo que ele, a objetividade ali, né, é o aperfeiçoamento da igreja, como bem falou o pastor Dimas, focando em Cristo. Mas a plena varonilidade, a medida da estatura de Cristo, não foi alcançada. Ou seja, então o dom profético ele não deixa de existir quando a Bíblia para de ser escrita. Sim. E esse é um ponto extremamente desafiador, porque às vezes as pessoas olham para a realidade agora desses falsos profetas e de tantas coisas que surgem sendo ou se dizendo profetas, e aí a gente começa a perceber que ao longo do tempo, depois da era onde Cristo morre, e depois desse momento em que Cristo morre e a igreja começa, a gente vai ver profecias ali, a gente vai ver profetas ali. E profetas que eles vão ajudar não somente na construção daquela igreja, mas depois de um tempo, a construção da igreja e a realidade profética, ela está muito relacionada à realidade de uma vida e de uma comunidade que ela vai viver cada vez mais próxima de Deus. Só que quanto mais do mal entra dentro dessas comunidades e quanto mais do mal entra dentro da realidade da experiência humana entre sociedade, da relação do homem da igreja com o mundo, nessa relação as coisas começam a se tornar difíceis. E aí, não somente o Espírito, 300 anos depois, a gente começa a perceber todas as etapas da diminuição, não somente do dom da profecia, mas do Espírito Santo dentro da realidade das igrejas. Pelo fato justamente de que 300 anos depois de Cristo, a gente tem conflitos massivos que fazem com que exista uma mistura entre religiões e entre todas essas mudanças abruptas que fazem com que se diminua isso. E por essa ausência, as pessoas pensam que a realidade é que os profetas acabaram só no momento da Bíblia, quando na realidade não foi isso. E aí a gente vê a Bíblia falando sobre um ponto. E ela fala assim, João falando, ele fala assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas esse reconhecimento de Jesus é essa centralidade de Jesus, né? E esse é um reconhecimento não somente de que Jesus existiu, mas a realidade de que ele é quem ele diz que ele é, Deus.
E não somente que ele é Deus, mas toda a transformação reconhecendo o papel salvífico de Jesus Cristo dentro da realidade da salvação. É uma frase aqui que veio à mente, né, que ela é tremenda. Está no livro de Apocalipse. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sim. Ou seja, o que dá fôlego para a profecia é a revelação de Cristo. E tirou Jesus, a profecia desmonta, né? Acabou. Mas sim, a gente, fechando, vocês citaram que o profeta, tanto o canônico não canônico, ele tem que ser fiel ao que foi revelado anteriormente a ele. Ele tem que focar na centralidade de Cristo e a vida dele não se dissocia da profecia. Portanto, o profeta não pode contrariar na vida o que ele está falando da palavra. Frutos. E do exemplo é João Batista. João Batista, a roupa dele testemunhava. Há uma outra revelação que vocês falaram aqui, que a gente tem que pensar, que é o Cristo não somente central, mas o Cristo em sua missão, encarnado, revelação de Deus divina. Mas eu acho que tem um ponto aí que tem que passar. Se o profeta está falando de Deus, há que se haver uma veracidade no que ele fala. Com certeza. Porque Deus não falha. Se a profecia falhar, ela não pode ter sido divina, né? Sim, as predições têm que ser verdadeiras, né? As predições têm que se cumprir. Eu estou tentando lembrar aqui, creio que seja Deuteronômio, o texto, que diz... 18 e 21? Opa! Vai ler aí, Olaf, manda ver. 18, 21 e 22. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aí. Dou aos levitas... Deixa eu ver. Não é só você pegar uma cola, amiga. Deuteronômio 18, 21 e 18, 22. 21 e 22. A minha memória aqui na minha frente. Eu Tá tava todo em mundo número. com uma colinha aí. Eu tava em números complicados. Aqui, ó. Deuteronômio Mas talvez... é depois de números. É isso aí. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E essa é uma pergunta muito clara, né? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. É muito claro. Tem que cumprir. Mas tem um outro negócio que a gente precisa falar antes de ir embora. Cara, deixa eu só pegar aqui o gancho, então. Eu quero complementar aqui com o texto bíblico, tá? Vou usar a Bíblia, então, não se preocupa aí. Que senão vai... Você Tacar- está sob o júdice, a senão lei vai é o tacar testemunho. fogo em É, mim isso aí, aí, né? Um é herege, isso aí. por aí vai. Então, Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o versículo 16: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Cara, eu fiquei pensando muito nisso aí que a gente tá batendo papo, porque tem tanta gente que nos dias atuais se apresentam, né, assim, abre uma porta de igreja e tudo mais, sou profeta tal, vou revelar isso da sua vida. Eu tava assistindo um vídeo no TikTok mesmo, cara. O cara ali, ele fazendo uma revelação da pessoa, a pessoa chorava tal, que ia acontecer aquilo na vida futura dela. E logo depois, assim, foi uma coisa relacionada de internet, sabe? Eu acho que aquelas coisas que... Uhum. sei lá, os números aí de internet que eles fazem de relacionamentos, cookies aí que eles utilizam, né? Final do dia apareceu uma reportagem sobre aquele profeta, daquela denominação, o escândalo que ele estava envolvido. E daí eu lembrei desse texto bíblico aqui. Pelos seus frutos você sabe se realmente aquela pessoa é da parte de Deus, se ele é um profeta real ou não. Ou seja, desculpe, ele somente vai ser um profeta de Deus se a vida dele condiz com isso também. Então, não basta simplesmente, ele está falando isso, mas ele faz algumas coisas erradas, mas Deus pode utilizar ele naquele momento? Não, o que o texto bíblico está dizendo, esse profeta ele tem que ter a vida conforme a palavra de Deus, em todos os minutos, em todo instante, todas as instâncias da vida dele, né? É no lar, é a forma que trata a família, é a forma que... Interessante é que só uma coisa que talvez a gente não tenha pincelado, profeta de Deus não é só homem também. Uhum. A gente tem vários exemplos ali de profetisas. Então, a gente às vezes fala de forma geral assim, mas tanto profeta homem quanto mulher, profetisas, tem que ter a vida conforme a Escritura diz. Então, a sua vida tem que ter uma conduta correta. É legal a gente pensar, e eu encerro
falando com você algumas coisas, uma a partir do que o pastor Dimas falou, e é importante a gente lembrar, é que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, diz o texto em Coríntios. A vida do profeta, ela se conecta à mensagem. Mas isso não significa que um profeta não venha a falhar em algum momento pós ter dado a mensagem, como aconteceu com Saul, que profetiza num dia e falha em outro. Salomão, que profetizou em um momento e falha em outro. Mas a falha de hoje não anula o que Deus fala amanhã, porque o homem pode mudar. Deus não muda em sua palavra. Toda profecia visa a conexão mais próxima de um relacionamento. E você vai poder perceber que Deus se aproxima gradativamente buscando intimidade. De uma revelação geral para todo mundo na natureza, nas relações, no impacto do Espírito sobre a consciência, Deus se aproxima ainda mais falando pessoalmente, ser humano, com uma voz clara, com uma linguagem clara, com uma cultura que se aproxima. Se isso for permitido, há um aproximar ainda mais do coração, te chamando a falar também. Não necessariamente como um porta-voz que recebe uma mensagem nova, mas alguém que proclama esta mensagem recebida. Há sempre um continuar. Nisso, a gente pode dividir, inclusive, profecias em duas grandes categorias. Aquelas profecias que Deus quer mudar o mundo ao redor. E aquelas profecias que Deus quer mudar o coração que se relaciona com o mundo ao redor. A gente chama muito isso de profecias condicionais ou incondicionais, mas elas sempre geram mudanças. As profecias condicionais é aquelas que dizem assim, se o seu coração mudar, o mundo ao redor não muda no sentido de alguma catástrofe. Por exemplo, se todos tivessem entrado na arca, todos sairiam da arca sem que a arca tivesse sobrevivido a um dilúvio. Há profecias que não precisavam acontecer porque elas se condicionam à mudança de um coração. Quando o coração não mudou, o status ao redor foi transformado. Mas há profecias que a gente não escolhe. Jesus vai voltar, eu, você, aceitando ou não. Jesus veio ao mundo, estando esse mundo preparado ou não. Nisso, os profetas falam de transformações, sempre, e a gente se relaciona com essas transformações. Eu me despeço de você, lendo para você um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 19, que diz assim, não apagueis o espírito, e em sequência ele diz no verso 20, não desprezeis as profecias. Quem não gosta da palavra de Deus, não gosta de Deus. Isso é fato. Não gostar da voz de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. E não gostar de Deus sempre será algo muito perigoso. Você que gosta de Deus, que ama Deus, está interessado na sua palavra, continue conectado conosco. Há episódios anteriores e há posteriores a isso também, onde muitos assuntos bíblicos serão falados. Agradeço aqui pastor Dimas, pastor Eualef, que nos acompanharam, que me acompanharam nessa conversa, estarão conosco em muitos outros momentos também. Se você está ouvindo nessa plataforma, saiba, há muitas outras plataformas onde esse conteúdo está disponibilizado. YouTube, o NASP C1. Aproveite e faça a inscrição, ative notificações, deixe seu comentário, porque a partir dele a gente tem mais ideias para muitas coisas. A gente se vê daqui a pouco. Até mais.